Graça e paz, meus amados irmãos, é um prazer chegar a vocês através do estudo da revista, da lição da IBD. Nós estaremos estudando a respeito do exercício do empreendimento, que é baseado no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então é necessário compreender que o autor da lição, ele se preocupa em procurar nos mostrar de que pela graça, pelo amor de Deus, nós fomos salvos. E ele nos salvou para que nós possamos preparar boas obras, não obras para ser salvos, porque a nossa salvação não é pelas obras, nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Por isso que nós podemos ser salvos. A nossa fé em Deus, através de Jesus Cristo, é que nos salva. Mas quem teve a iniciativa, quem fez o empreendimento para nós pudéssemos ser salvos, foi Deus. É o Deus empreendedor, que ele quer dizer, o autor da lição, é o Deus que teve a iniciativa de mandar o seu Filho para nos salvar. Agora, não é necessário compreender de que essa salvação, tá certo? Faz com que nós, como cristãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, cada um de nós, porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, possamos empreender a boa obra que ele preparou para realizarmos. Ou seja, nós precisamos compreender que nós temos, como discípulos de Deus, como filhos de Deus, fazer a boa obra. E o próprio Senhor Jesus Cristo ele deixou uma responsabilidade muito grande para a sua igreja. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas pudesse ter a vida eterna. Mas eu fiz a junção aqui de dois textos bíblicos, mas a missão da igreja é de levar a palavra de Deus, de fazer discípulos no mundo, para que as pessoas não se percam. Então, nós, como igreja do Senhor, devemos continuar empreendendo, ou seja, pregando, fazendo a vontade de Deus, levando a semente santa do Senhor Jesus Cristo. Salientando que o autor da lição ele chama a atenção que para toda realização um preço. É necessário que ele chame a atenção quando ele diz de que foi pago um alto preço para que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, fôssemos redimidos. Ou seja, Jesus Cristo ele veio, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. Em outras palavras, ele veio, viveu, sofreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Então nós precisamos compreender de que todo sucesso, todo empreendimento vai haver um sacrifício. E foi o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos compreender de que como cristãos precisamos também, para fazer a obra de Deus, renunciar a algumas coisas que vêm ao nosso encontro. Então é necessário compreender de que vamos ter sofrimentos, vamos sofrer injúrias, e nós precisamos entregar totalmente nossas vidas ao Senhor. Eu estive assistindo ontem a conferência da Igreja Perseguida, mas não desamparada, e eu assisti vários testemunhos de pessoas, de servos de Deus, que trabalham ou trabalharam em países muçulmanos. E vários testemunhos de várias pessoas, de vários servos de Deus que sofreram lá em vários países muçulmanos e ainda sofrem hoje pelo amor de Cristo, porque estavam empreendendo, estavam levando a palavra de Deus, estavam falando do amor de Deus. Então nós como cristãos precisamos compreender que nós precisamos fazer a obra de Deus, mas vamos sofrer, tá certo? Por isso. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz: no mundo tereis sal, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu nasci, eu venci o mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, nós também vencemos o mundo.
Então, essa carta também de Efésios, meus amados, foi escrita mais ou menos 61 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo. E o que acontece? O apóstolo Paulo estava preso em Roma. O apóstolo Paulo estava privado da sua liberdade porque estava pregando o evangelho, falando do amor de Deus, ele estava sofrendo. Então nós precisamos compreender que temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Precisamos viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Vamos sofrer injúria, palavras que vêm ao nosso encontro, que muitas vezes são palavras não muito boas, mas eu tenho Cristo, você tem a Cristo. Cristo está comigo, Cristo está com o irmão. A igreja é perseguida no mundo, mas ela não está desamparada, ela não está sozinha. Os irmãos em países muçulmanos, Irã, na África, vários países hoje já são muçulmanos, já são islâmicos, onde existe a perseguição, onde os movimentos islâmicos contra o governo, eles vão invadir uma área, eles tapam todos os poços de água, só deixam aberto. E se a pessoa só pode beber água se declarar que o Deus deles seja declarado pela pessoa e a pessoa negue ao Senhor Jesus Cristo. Mas muitos cristãos não fazem isso. Glória a Deus. Então nós precisamos vivenciar. Então o autor da licença também chama a atenção para todo alvo ou oponente. Então precisamos, portanto, ter alvos claros e definidos. O cristão, por que eu vivo? Porque eu nasci. Para que eu vivo? Para que eu vou morrer? Eu tenho que saber para que eu vivo. Infelizmente, muitos cristãos não têm consciência disso. Paulo já diz em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo. E vocês sabem qual era o alvo de Paulo? Eu vou abrir esse texto sagrado, Filipenses 3,14. Você sabe qual era o alvo de Paulo? Você sabe qual é o alvo de Paulo? Que é necessário cumprir para ser também ser nosso alvo? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos, meus amados irmãos, entendeu? Que precisamos caminhar para fazer o alvo de Deus para nossas vidas. Paulo sofreu muito pelo Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu muito. Antes de ele aceitar a Cristo, ele respirava ódio, ele respirava morte, ele recebeu autorização do Sinédrio para perseguir os cristãos. Paulo, que era o perseguidor, passou a servir ao Senhor. E Paulo, que na verdade estava com mais intenções, mas agora ele prossegue para o alvo glorioso. Então é necessário, meus irmãos, que nós precisamos compreender que nós precisamos ser pessoas que possamos ser sal e luz do mundo. Nós precisamos pregar a Cristo, falar do amor de Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que te ama, esse Deus que me ama, esse Deus que ama todos nós. Então nós precisamos, meus amados irmãos, compreender que o nosso alvo é a santidade de Deus, fazer a vontade de Deus na nossa vida, tirar de nossa vida tudo aquilo que não agrada a Ele. Assim vivia Paulo, assim vivia muitos discípulos, assim devemos vivermos nós. Agora, nós precisamos tirar o medo. Porque, meu amado, o medo ele nos impede de prosseguir para o alvo. O medo nos afasta de seguir para o alvo. Por isso que a conferência diz igreja perseguida, mas não desamparada, porque nós temos um Deus conosco. O Senhor diz, eu sou contigo. Eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Isaías chama atenção a respeito disso, capítulo 40, capítulo 41. Então nós precisamos, amados irmãos, compreender que temos que vencer o medo. O medo, muitas vezes, ele impede de você fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Muitos cristãos estão preocupados só com as coisas de hoje.
Uma outra questão que nós precisamos compreender é vencer a dúvida. O inimigo lança o medo, o inimigo lança a dúvida. Mas nós sabemos que, na verdade, a dúvida é a incerteza. Mas não, nós, como cristãos, prossigamos para o alvo. Nós temos um alvo. Nós sabemos qual é o alvo que Deus quer que nós façamos. Então, a dúvida é a falta de fé. E a Bíblia Sagrada diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós tivermos a dúvida, nós não alcançaremos nada do Senhor. Tiago chama atenção a respeito disso, no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Se ficarmos como o vento que vai para qualquer lugar, mas nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos servir, não vamos adorar, não vamos glorificar, não vamos ter uma vida de santidade, da forma que agrada o Senhor. Então, nós precisamos compreender isso. Uma outra questão que nós precisamos chamar muita atenção, que um outro oponente, além do medo, além da dúvida, é a desculpa. Tem pessoas que não fazem aquilo que Deus quer e ficam com desculpas. Sempre tem desculpa para a sua vida. Todo fracasso exige uma desculpa. Então, nós podemos passar a vida dando desculpas pelo fato de não empreendermos ou realizarmos aquilo que agrada ao Senhor. Mas nós precisamos, amados irmãos, compreender que Deus quer que nós façamos. É confiar nesse Deus. Não ficar empurrando com a barriga. Tem muitas pessoas, meu amado, que ficam sempre dizendo para depois. É igual a pessoa que bebe, está com a ressaca braba e diz, nunca mais eu vou beber. Aí chega um colega para chamar para beber e diz, opa, eu vou. Amanhã eu não vou beber, deixa parar de beber. É a mesma coisa a pessoa que vai fazer exercício físico. Não, segunda-feira eu vou começar a caminhar. Chega na segunda-feira, é feito um cristão, o cristão diz, eu vou começar a servir a Deus em espírito e verdade, eu vou sair para evangelizar, eu vou entregar meus dízimos, devolver a Deus os meus dízimos, minhas ofertas. Aí o que é que acontece? Chega o dia, não caminha, não evangeliza, não devolve a Deus os dízimos e ofertas, não faz o que Deus quer para a sua vida, ainda fica encontrando desculpa, mas sempre vai ter um amanhã. Sempre vai ter um depois. Então, todos esses elementos, tá certo? O medo, a dúvida, a desculpa, a procrastinação, quer dizer, o amanhã, vou fazer amanhã, nunca vai ser a verdade na vida desse servo de Deus. Porque o inimigo lança as dúvidas, o inimigo lança as setas, ele está caindo. Mas nós precisamos compreender que para toda vitória há um problema. A Bíblia Sagrada diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Ele já garantiu a nossa vitória. A realidade é, porém, que para tomarmos posse dessa vitória, enfrentamos muitos problemas no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo exemplifica isso muito bem quando diz, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Mas nós precisamos compreender de que nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos procurar encontrar soluções para os problemas. Nós precisamos buscar a Deus e, Senhor, me ajuda a resolver esse problema que eu tenho. Manda-me a solução para esse problema. E aí sim nós seremos vitoriosos, quando nós confiamos em o Senhor. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É nele que nós temos que confiar. É nele que nós temos que buscar. É nele que nós precisamos compreender, como diz o salmista, no Salmo 34, versículo 19, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Então é Deus que nos livra de todos os problemas. É Deus que nos livra de todas as dificuldades. Nós precisamos confiar. Nós precisamos segurar na mão desse Deus maravilhoso, sabendo que esse Deus é um Deus presente, ele é um Deus real. Então, meu amado, para todo triunfo há uma recompensa.
Para vencer, Jesus Cristo já nos mostrou o caminho. Nós precisamos prosseguir para o nosso alvo, por esse alvo oferecido por Deus através de Jesus Cristo. E nós precisamos compreender de que a recompensa que o cristão vai ter não são os bens materiais, mas é um dia vai estar na presença com Deus. Essa é a motivação. Essa é a motivação para estar na casa de Deus, adorando esse Deus. Essa é a motivação para sair para evangelizar. Essa é a motivação para vivermos a palavra de Deus. Porque um dia, meu amado, estaremos na casa do Senhor. Tem um hino do cantor cristão que diz: eu avisto a terra feliz. Só vai avistar essa terra feliz, só vai morar nessa terra feliz aquele que for fiel ao Senhor. Aquele que lutar, aquele que confiar. Nós precisamos nos encorajar. Nós precisamos nos motivar de que um dia o irmão, vai estar na presença de Deus. E não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus. Por isso, meu amado, prossiga para o alvo. Sinta-se encorajado. Procura cada dia mais confiar nesse Deus maravilhoso que te prometeu: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar o lugar. Possamos procurar cada dia mais ter a nossa fé firmada no Senhor, para quando o Senhor nos chamar, nós possamos ir para essa morada, estar na presença dele para a honra e para a glória de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.